E aí, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de metodologia de ensino de Matemática 1, professor Josiano Leão. Essa aula vai ser dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. A etnomatemática na sala de aula, parte 1, vai começar agora. Muito obrigado e continue nessa pegada. A etnomatemática na sala de aula, parte 1. A etnomatemática surgiu na década de 1970, depois do fracasso da matemática moderna, na qual entre os educadores matemáticos apareceram várias correntes educacionais dessa disciplina, que tinham um componente comum, a forte reação contra a existência de um currículo comum e contra a maneira imposta de apresentar a matéria de uma só visão, como um conhecimento universal e caracterizado por divulgar verdades absolutas. Além de perceberem que não havia espaço na matemática moderna para a valorização do conhecimento que o aluno traz para a sala de aula, proveniente do seu social, esse educador matemático voltaram seus olhares para esse tipo de conhecimento, o de vendedor de rua, estudado por Nunes e Carrère, dos pedreiros, dos artesãos, dos pescadores, das donas de casa, das cozinheiras, entre outras. A palavra foi cunhada da junção dos termos técne, matemática e etno. Segundo Biratan de Ambrosio, o programa da etnomatemática tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de fazer ou fazeres, de saber ou saberes, que lhes permitam sobreviver e transcender, através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes, de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com a realidade natural e sociocultural, etno, no qual ele, mulher, está inserido. Trabalhar a etnomatemática no espaço escolar, segundo de Ambrosio 2008, é contribuir para as novas gerações conhecerem e reconhecerem uma matemática muito mais cultural, ligada ao cotidiano de diversos grupos étnicos. Para de Ambrosio e Rosa, trata-se de uma postura didática que busca uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem da disciplina, com a incorporação no currículo matemático do conhecimento advindo da vida dos alunos e de valores humanos, como, por exemplo, a cooperação, a solidariedade e a ética. São conhecimentos que promovem a valorização e o respeito à maneira diferente que a humanidade utiliza diariamente para explicar, entender, compreender, lidar com as situações, problemas enfrentadas no cotidiano. Mesmo considerando positiva as contribuições da etnomatemática na prática docente, é necessário entender que a sala de aula deve ser visualizada como um laboratório de experiências e significados, no sentido de que o educador perceba que o seu planejamento precisa ser flexível, a ponto de realizar mudanças necessárias em seu percurso metodológico, partindo das suas observações, análises, investigações, indagações e reflexões sobre o que os educandos trazem de saberes matemáticos para a sala de aula e as reações que eles fazem entre o saber e o fazer matemático no seu cotidiano. Segundo de Ambrosio, na metodologia para trabalhar uma etnomatemática, a principal capacidade de absorver e analisar as práticas da comunidade e populações diferenciadas. Isso exemplifica um método de trabalho em etnomatemática, que é a observação de prática de grupos culturais diferenciados, seguido de análise do que fazer e o porquê eles fazem. Isso depende muito, além das observações, de uma análise do discurso. Então, quando a gente pega essa ideia de etnomatemática e aplica dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa sala de aula existem vários grupos diferentes de alunos, entendeu? Então, a etnomatemática, ela tenta compreender
E o professor tem que ter a sagacidade de entender, dentro daqueles grupos, quais são as ideias que eles têm. E a partir disso, sintetizar uma forma de dar uma aula de matemática para incluir todos os alunos que estão assistindo aquela aula, sem que exclua alguém. Então, a etnomatemática é baseada nessas práticas. Tomando o campo da matemática como exemplo, uma perspectiva da etnomatemática, o ensino ganha contornos e estratégias específicas, peculiares ao campo de perceptual dos sujeitos aos quais se dirige. A matemática vivenciada pelos meninos em situação de rua, a matemática desenvolvida em classes do ensino do supletivo, a geometria na cultura indígena, são completamente distintas entre si, em função do contexto cultural e social no qual estão inseridas. Então, por exemplo, linkando essa ideia do menino em situação de rua, né? A matemática dele é uma matemática mais pura, é uma soma, é uma subtração. Ou no caso das classes de ensino supletivo, também é uma matemática mais prática, uma matemática mais simples. E a geometria na cultura indígena, ele já sabe, por exemplo, que o telhado das casas dos índios são circulares. Então, no caso, vai ser uma área de um pierre ao quadrado, de uma circunferência. Então, ter essa sensibilidade é o que a etnomatemática desenvolve nos conhecimentos do professor, do professor que vai ensinar um pedagogo, que vai ensinar matemática para pessoas tão plurais dentro da sala de aula. A ampla finalidade da etnomatemática é reconhecer a cultura plural, que é responsável pela constituição do país e elaborar um padrão educacional que responda aos anseios do seu povo. Ela deve estar a serviço da construção da responsabilidade social e da cidadania. A etnomatemática é uma abordagem histórica e cultural da disciplina. A matemática deve ser compreendida não apenas como uma constituição social, mas também como uma construção histórica e política. Então, é por isso que a BNCC ela dá total autonomia para que as demandas municipais, estaduais, elas sejam levadas em consideração, porque cada povo, cada etno, cada população, ela tem uma forma diferente de se abordar, de se entender, de sintetizar a matemática. Então, essa variabilidade, o professor ele tem que estar pronto. O ensino de matemática aqui em Palmas não é o mesmo ensino de matemática do Piauí ou do Ceará, entendeu? Por quê? Porque lá eles têm uma forma de vivência da matemática do dia a dia de um jeito, aqui a gente tem de outro e assim por diante. Os povos com suas diferentes culturas têm múltiplas maneiras de trabalhar o conceito matemático. Todos os diferentes grupos sociais produzem conhecimentos matemáticos. A etnomatemática valoriza essa diferença e afirma que toda a construção de conhecimento matemático é válido e está intimamente vinculada à tradição, à sociedade e à cultura de cada povo. Devemos lembrar que a matemática apareceu para suprir as necessidades básicas do homem, através da construção de matérias de pedra, de osso, de barro, de metal. E esses materiais eram utilizados em moradias, vasilhames, utensílios e etc., que a gente viu um pouquinho quando a gente falou sobre a história da matemática, né? Então a gente ouviu também falar de como se escreviam, de como se desenhavam conceitos matemáticos e como esse material eles foram resistentes. A gente sabe hoje que na história foram utilizados esse tipo de material, e por isso que a gente viu nas primeiras aulas sobre a história da matemática e também falamos um pouco sobre esses materiais
porque eu estou dando ênfase aqui nessa explicação. Segundo De Ambrosio, 2002, não se deve tentar construir uma epistemologia para a etnomatemática, já que assim estaria se propondo uma explicação final para a mesma, o que na sua visão feriria a ideia central do programa, que é entender a aventura da espécie humana na busca do conhecimento e na adoção de comportamentos. Por outro lado, pesquisadores de renome na área têm levantado discussões a respeito do conhecimento da etnomatemática como uma ciência que estaria numa zona de confluência entre a matemática e a antropologia cultural. A influência recíproca entre culturas muitas vezes não é relacionada na historiografia da matemática e, por isso, tem implicações na educação. O acontecimento das múltiplas culturas tem influência nos preceitos escolares. Há uma grande tendência em trabalhar com prioridades a matemática de culturas predominantes, descuidando do ambiente cultural do aluno. Então, sempre houve-se a vontade de, não, você tem que ensinar isso, e você vai ensinar isso para todos os estados, para todos, e não levam em consideração a diferença de aprendizagem ou a forma de como aquele aluno entendeu ou como ele aprendeu a matemática. Então, se ela é uma fórmula, muitas pessoas vão entender, mas também muitas não vão entender. E aí o grande problema desse professor é não ficar glorificando os que aprenderam, mas realmente ir atrás dos que não entenderam. E, a partir daí, formular uma etnomatemática, uma forma de explicar de uma forma diferente, e incluir aquele aluno que, no primeiro contato que ele teve, ele não adquiriu aquele conhecimento. O Brasil tem uma múltipla história cultural. A ampla finalidade da etnomatemática é reconhecer a cultura plural. Por quê? Por que plural? Porque são várias culturas, que é responsável pela constituição do país e elaborar um padrão educacional que responda aos anseios do seu povo. Ela deve estar a serviço da construção da responsabilidade social e da cidadania. A etnomatemática é uma abordagem histórica cultural da disciplina. A matemática deve ser compreendida não apenas como uma constituição social, mas também como uma construção histórica e política. A etnomatemática enaltece a matemática dos distintos grupos sociais e recomenda uma enfatização maior dos conceitos matemáticos informais desenvolvida pelos educandos através do seu conhecimento, fora da conjuntura escolar na vivência do seu cotidiano. Os povos, com suas diferenças culturais, têm múltiplas maneiras de trabalhar com o conceito matemático. Todos os diferentes grupos sociais produzem conhecimentos matemáticos. A etnomatemática valoriza essa diferença e afirma que toda a construção do conhecimento matemático é válida e está intimamente vinculada à tradição, à sociedade e à cultura de cada povo. Devemos lembrar que a matemática apareceu para suprir as necessidades básicas do homem, através da construção de materiais de pedra, de ossos e materiais utilizados em moradias, vasilhames, entre outros. A linguagem matemática se vincula com a tradição e a tecnologia dos dias atuais, através da sua operacionalização. Não é exagero dizer que a linguagem matemática se insere nas mais diferentes atividades humanas, como, por exemplo, nas artes, na música, na arquitetura, na dança, no esporte, na engenharia, na informática, enfim, dentro do contexto da sociedade onde está inserido o indivíduo. Dentro do contexto social, a matemática é uma ferramenta para a tomada de decisões.
fornecendo instrumentos para avaliar os resultados das ações implementadas para a resolução escolhida. O conhecimento que é gerado pela matemática em todas as culturas, através da tomada de decisões e de resoluções de problema, tem uma atitude subordinada ao social e cultural. A história representa, de maneira geral, a história dos grupos sociais e a afirmação da identidade desses mesmos grupos. Com isso, os educadores matemáticos querem simplificar o ensino da matemática, valorizando o seu uso social, a matemática do dia a dia. De Ambrosio acredita que a etnomatemática possui várias dimensões, que na maioria das vezes estão interligadas, e para efeito didático as classifica desse modo. Primeiro, dimensão conceitual. Vemos que é de extrema importância não valorizarmos um determinado conhecimento em prol do nosso próprio conhecimento. Segundo, dimensão histórica. Olhamos a historicidade de cada povo, grupo ou sociedade, percebemos fazeres e saberes próprios e inerentes a cada cultura, onde os instrumentos materiais e intelectuais falam muito sobre esse indivíduo, lidam e veem a sua própria realidade. A dimensão epistemológica, vemos o estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados da ciência já constituída e que visam determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance dos objetos delas, também chamada de teoria do conhecimento. Essa teoria do conhecimento, a gente utiliza ela no dia a dia e são as outras dimensões que incrementam essa teoria do conhecimento, que é a teoria de vivência, que é o que os nossos pais ensinam, que é que a gente aprende, que é uma teoria que é fora da escola. Dimensão cognitiva são debatidas de modo de quantificar, comparar, explicar, generalizar, dentre outros, da espécie humana. Todos nós usamos essa cognição quando a gente vai se comparar a uma outra pessoa. Ah, porque eu sei mais do que aquela pessoa, eu sei menos. Isso é uma dimensão cognitiva. Explicar, porque eu sei, porque eu estudei isso, aquela pessoa não estudou. Mas a cognição é mais do que simplesmente a aquisição do conhecimento. E, consequentemente, uma boa adaptação ao meio, já que a capacidade cognitiva se aperfeiçoa a todo momento. Então, se você tem vivência, se você vive, a sua capacidade cognitiva aumenta. É por isso que é meio complicado você enganar um idoso. Por quê? Porque ele vivenciou tanto que ele desenvolveu bastante a dimensão cognitiva. Dimensão política. Percebemos as relações de poder, a valorização de um saber ou fazer uma subordinação de um ou exclusão do outro. Dimensão educacional. A dimensão educacional, a educação é a ação ou o processo de dar ou receber conhecimento, de modo a desenvolver o poder de raciocínio e julgamento e preparar intelectualmente a si mesmo ou aos outros para a vida adulta. Então, a dimensão educacional, ela é uma via de mão dupla. Você ensina e você aprende. Essa dimensão educacional, lógico que a gente só vai poder ensinar uma coisa se a gente aprendeu previamente. Então, essa dimensão educacional, como a gente falou anteriormente da dimensão cognitiva, ela é uma coisa inerente do ser humano. Então, toda vez que você ensina algo a alguém, você está exercendo a sua dimensão educacional. E, ao mesmo tempo, você está aprendendo novamente.
É natural aceitar que, a princípio, a etnomatemática esteve relacionada com a matemática de grupos culturais bem diferentes. Por exemplo, povos indígenas, povos africanos, povos antigos, entre outros. Entretanto, qual é a verdadeira função do programa etnomatemática enquanto intervier nos sistemas formais de ensino? Quais são suas verdadeiras possibilidades? Como explorá-las e implementá-las? São questões que ainda merecem certo destaque. Pois, mesmo reconhecendo a etnomatemática como um programa de pesquisa em história e filosofia da matemática, com óbvias implicações pedagógicas, segundo De Ambrosio, 2001A, na página 27. Poucas indicações práticas têm sido feitas em relação ao seu encaminhamento pedagógico. E, adicionalmente a esse quadro, os entendimentos acerca da questão não são compartilhados do mesmo modo. Em verdade, não somos defensores da necessidade de um consenso entre os entendimentos sobre a perspectiva da etnomatemática como interveniente nas práticas pedagógicas. Ao contrário, consideramos a diversidade de opiniões como uma característica enriquecedora no processo educativo em transformação. Por quê? Porque várias pessoas contribuem com suas ideias ao mesmo tempo. Então, às vezes você tem uma abordagem de um conceito matemático e outra pessoa vem e coloca a opinião dela. E você chega para a pessoa e diz: eu nunca pensei por esse lado. Então, quando você está num ambiente plural, com uma diversidade de opiniões, você tende a enriquecer seu caráter educacional. Porém, podemos reconhecer que a diversidade de opiniões em relação à questão deriva do atual estágio de desenvolvimento em que essa área se encontra. Ensinar sobre uma perspectiva etnomatemática é um modo de promover reformas no ensino, engajando os estudantes na descoberta da matemática de seus cotidianos, de seus pais e amigos de muitas culturas. A perspectiva etnomatemática traz interesses, excitações e relatividade para os estudantes, que serão mais motivados como estudantes de matemática em geral. Em se tratando do processo de alfabetização matemática, compreende-se que é um ato formativo, de formação, de opinião, de estudo, que faz parte de uma formação básica, o que implica na necessidade de desenvolver saberes relacionados à linguagem matemática, nas práticas de leitura, compreensão e interpretação de códigos simbólicos, sendo estes compostos de sentidos e significados, pois ser alfabetizado em matemática, então, é entender o que ler e escrever e que se entender a respeito das primeiras noções de aritmética, geometria e lógica, segundo Daniluk, 1988, página 58. Podemos perceber um traço marcante em comparação com o primeiro, que é o ensino de matemática, deixa de ser o único foco da aula. Ele preocupa-se também com a aprendizagem, no sentido de que os conteúdos passam a ser significativos para os educandos, porque estes é o que não são colocados
no centro do processo educativo e não os conteúdos. Percebemos também que temos que ter uma grande preocupação com a motivação dos alunos para aprender a matemática em geral. É possível notarmos que iremos em direção do quadro mais ou menos esboçado por Vieira, 1999, página 132, quando ele afirma: a matemática a matemática escrita apresenta inúmeras vantagens do ponto de vista do desenvolvimento do aluno, que aqui não cabe agora explicitar. Quero sim frisar quão importante considero os professores conhecerem, reconhecerem, entenderem e valorizarem a matemática oral, o que implica em aprender a fazer antropologia no cotidiano dos seus alunos. Continuando, né, a explanação dele. Depois, a resolução do problema na sala de aula é, sem dúvida, uma forma privilegiada de estabelecer essas tão queridas ligações entre a matemática e a vida, a abstração e o dia a dia. Trata-se, em face multiculturalidade, a heterogeneidade cultural, construir a interculturalidade, a coexistência das diversidades na unidade. Em um artigo de Ortiz Franco, fica implícita a ideia de que o conteúdo matemático deve ser ensinado e que os problemas do ensino de matemática podem ser enfrentados contextualizando os conteúdos de matemática acadêmicos com exemplos matemáticos de outra cultura. E no de Wegener é levantada uma questão prática muito próxima à do primeiro, entretanto considerando talvez como elemento de motivação a matemática do grupo social composto pelos alunos, seus pais, mães e amigos, que no caso eles têm, como eles são do mesmo grupo social, eles têm conceitos matemáticos pré-concebidos muito parecidos. Então, se eles têm conceitos pré-concebidos muito parecidos, eles também aprendem a matemática de uma forma mais entre eles, né? Então, se você consegue colocar elementos motivadores, você consegue inserir essa matemática para todo esse grupo. No meu entender, a etnomatemática, como recurso pedagógico, segue alguns passos que a caracterizam como passos na aprendizagem. Esses passos são, para mim, necessários para se incorporar a etnomatemática no currículo escolar. Currículo no sentido mais amplo possível, como muito bem descreve D'Ambrosio. No quadro abaixo, tento resumir esses passos. Então vamos lá. Ó. Se você prestar atenção no layout desse quadro, tudo vai começar em solução, soluções ou não soluções, tá? Então, as soluções, soluções ou não soluções, elas são interligadas a ações, né? Que no caso são perguntas, são indagações, são exclamações, são tudo relacionado a resolver algo. Então, a solução, ela tem um parêntese para a ação. A ação, ela também tem um parêntese para o contexto social, né? Que é a realidade que o estudante está inserido, né? Ele também tem a etnografia ou campo de pesquisa, né? Que é relacionado também às soluções, que também tem a etnologia ou análise da pesquisa, que também é relacionado à solução. Tem um modelo, né, que ele é desenvolvido depois de todos esses passos. E aí, esse modelo pronto,
é que vai gerar soluções ou não soluções. E esse interporto entre eles é técnica e estratégia matemática. Então, essa técnica e estratégia matemática sendo aplicado pelo modelo, ele pode sim gerar soluções ou também podem gerar não soluções. Conhecer não significa necessariamente morar perto da escola, mas saber dos anseios e das representações culturais mais importantes da sociedade envolvente. Isso porque é ele quem vai nortear as pesquisas de campo que sejam mais significativas para essa comunidade. Quando esse professor propuser a pesquisa de campo aos seus alunos e junto com ele a etnografia ou pesquisa de campo, a etnologia ou análise de pesquisa, modelos técnicos, estratégias matemáticas, solução ou não soluções, ações, validações, buscarem temas para tal pesquisa, é o professor que poderá levar a escolha para temas que possam ter um significado importante à sociedade. Ele não deve ser quem vai determinar os temas. Estes devem partir dos alunos, mas a orientação do professor é importante no sentido de uma escolha que propicie uma ação à comunidade, visando um crescimento desta. A razão principal de incluir a etnomatemática nos currículos escolares, ressalta de Ambrosio, tem dois objetivos. Primeiro, desmitificar uma forma de conhecimento matemático como sendo final, permanente, absoluto, neutro. Essa impressão errônea, dada pelo ensino da matemática tradicional, é facilmente extrapolada pelas crenças raciais, políticas, ideológicas e religiosas. Segundo, ilustrar realizações intelectuais de várias civilizações, culturas, povos, profissões e gêneros. Ou seja, compreender que pessoas reais em todas as partes do mundo e em todas as épocas da história desenvolveram ideias matemáticas, porque elas precisam resolver os problemas vitais de sua existência diária. A etnomatemática, com suas várias dimensões, política, conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, educacional e filosófica, se preocupa com essas inquietações, dentre as quais dimensões podem destacar duas, a política e a educacional. A primeira tem como objetivo reconhecer e respeitar a história e o pensamento das distintas culturas, excluindo a prática seletiva que normalmente tem servido de característica a permanência da matemática formal em nossa sociedade. A segunda considera a relevância da matemática formal na construção de uma geração crítica e criativa, mas tida como parte de outras matemáticas de igual valor para a nossa sociedade. É consenso entre os pesquisadores etnomatemáticos que o primeiro passo em uma pesquisa etnomatemática é libertar-se da visão eurocêntrica, a visão da Europa, eurocêntrica, e universal da matemática, e procurar entender, dentro do contexto sociocultural do indivíduo, seus processos de pensamento e seus modos de explicar e de entender a sua realidade. Após essa explanação, necessário se faz falar a respeito da etnomatemática em direção a ações pedagógicas, ou, mais precisamente, promover reflexões sobre a ação pedagógica e matemática do ensino fundamental. Até porque a proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, que lida com situações reais no tempo, no agora, no espaço e no aqui. E, por meio da crítica, questionar o aqui e o agora. De Ambrosio, 2001. Em sintonia com essas concepções, ressaltar Knick, 1997,
que o acesso dos alunos ao conhecimento matemático formal e informal oferece possibilidades para que eles possam compreender seus próprios modos de produzir significados matemáticos. Pois aprender a matemática oficial possibilitará tanto o domínio dessa forma particular de matemática, como a compreensão mais acurada dos próprios modos de produzir significados matemáticos. Tais modos, muitas vezes, diferente dos oficiais, têm uma lógica interna que, com o auxílio da matemática acadêmica, pode ser mais bem compreendida pelos alunos. Da concepção de De Ambrosio, 1990, valorizar e respeitar o conhecimento sociocultural do aluno, ao ingressar na escola, lhe dará confiança em seu próprio conhecimento. E isso quem vai repassar é o professor. Como também lhe dará certa dignidade cultural, ao ver as suas raízes culturais sendo aceitas pela comunidade escolar. E de modo a saber que esse respeito se estende também à sua família e à sua comunidade. É por isso que as comunidades indígenas, elas preferem que seus professores sejam indígenas. Por quê? Porque o ensino indígena brasileiro, ele é voltado para a realidade indígena, não a matemática europeia, não a matemática brasileira. Então, a etnomatemática, ela é respeitada ali dentro e o aluno, ele se sente inserido, como eu estou falando indígena, naquela parte que ele fala que a dignidade cultural ao ver suas raízes sendo aceitas pela comunidade escolar. Então, quando ele chega numa escola indígena que todos os funcionários são indígenas, ele se reconhece ali. E aí ele entende que a escola respeita a família dele e a comunidade dele. E é nesse momento que argumenta esse autor, e Biden, página 17, que o processo de liberação do indivíduo está em jogo. Freire, 2001, também aponta essa mesma direção. Desde os primeiros trabalhos, apresenta uma concepção de educação que se desenvolverá no decorrer de toda a sua longa trajetória de educador. Respeitando a cultura popular, pois os modos como as pessoas produzem significados, compreender o mundo, viver suas vidas cotidianas, são tomadas como elementos fundamentais nos processos educativos. Esclarece ainda esse autor, em 1993, que não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que educandos, sejam crianças chegando à escola, ou jovens e adultos a centros de educação popular, trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões da sua prática social. Sua fala, sua forma de contar, calcular seus saberes em torno do chamado outro mundo, no qual Snyder chama de cultura primeira. De Ambrosio ressalta que a adoção de uma nova postura educacional é, na verdade, a busca de um novo paradigma educacional, que substitui o já desgastado processo de ensino-aprendizagem, o qual é baseado na relação obsoleta de causa e efeito. Segundo Behrens, 2005, página 21, o paradigma educacional vigente, unidimensional, monocultural e compartimentadisciplinarmente, está articulado com o paradigma científico dominante, fundado na especialização, na atomização, na compartimentalização, no conhecimento e na racionalização instrumental. Ambos são responsáveis pelo modelo civilizacional contemporâneo, que é a globalização neoliberal, que a gente vive hoje,
que tem ampliado as desigualdades e exclusões sociais e agravado os desequilíbrios e problemas ecológicos. Na verdade, a busca desse paradigma está voltado para uma educação que envolva a necessidade de despertar no indivíduo novos valores voltados para a melhoria da qualidade de vida e para procurar equilíbrios humanos, inclusive principalmente o social. Com suas várias dimensões política, conceitual, história, cognitiva, epistemológica, educacional e filosófica, a etnomatemática encaixa-se perfeitamente no paradigma educacional proposto por De Ambrosio, cujo objetivo principal é construir novos conhecimentos que superem as limitações dos conhecimentos formais e informais em confronto. Esses novos conhecimentos devem ser úteis à intervenção social transformadora da escola, da educação em outros âmbitos, social, política, entre outros, e das próprias relações sociais. Chegando ao fim da primeira parte do conteúdo de A Etnomatemática na Sala de Aula. E gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando e aprendendo um pouco mais na disciplina de Metodologia de Ensino de Matemática 1. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.